sistema de governo adotado pelo Brasil, desde a promulgação da Constituição de 1891, reiterado na Constituição de 1988 e confirmado por plebiscito em 1993, é o presidencialismo. 3 poderes distintos e autônomos são responsáveis por garantir a governança brasileira nesse sistema. O Legislativo, representado por vereadores, deputados estaduais, federais e pelo Senado, cabe a principal tarefa de desenvolver projetos de lei para o bem comum e votar leis orçamentárias. O Executivo, que é formado por prefeitos, governadores e pelo Presidente da República, fica encarregado, além das atividades executivas de gestão e governança, de também participar do processo legislativo, com iniciativas de lei, sanções, promulgação e publicação das leis, além de direito ao veto, integral ou parcial, dos projetos apresentados pelo Legislativo. Por fim, o Judiciário, que é o poder responsável por analisar e julgar as ações apresentadas a ele em suas várias instâncias. No Brasil, o Poder Executivo e o Legislativo são constituídos com base no regime democrático representativo, no qual, por meio de eleições diretas, o povo escolhe periodicamente seus representantes, entre os candidatos apresentados pelos partidos políticos. Mas será que essa estrutura tem se mostrado suficientemente eficaz? A representatividade política dos cidadãos está garantida e é igualitária? Será que há coesão entre os 3 poderes? E nós? Conhecemos e nos envolvemos efetivamente com a política que nos governa? Compreender as engrenagens do Estado brasileiro para opinar e interferir em seu funcionamento, buscando aprimorar ou modificar sua estrutura, é aprofundar a democracia. Portanto, é participar da construção de um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre a estrutura política do Estado brasileiro. Para essa conversa, convidamos Roberto Romano, professor de Filosofia e Ética Política da Unicamp, Leonel Itaúsu, professor de Teoria Política e Relações Internacionais da USP, Universidade de São Paulo, e Marcos Tarcísio Florindo, cientista social, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sejam bem-vindos. Nossa estrutura do Estado brasileiro, composta pelos 3 poderes que o VT fez referência, em princípio foi definida por concretizar a divisão do poder sem prevalência de um sobre o outro, buscando favorecer a interferência e a relação entre eles com possibilidades de controle, colaboração, vigilância de um sobre o outro, em relação ao cumprimento dos seus deveres constitucionais, dever de cada um desses poderes, para a promoção do bem comum. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se na prática, em que medida essa estrutura é capaz ou continua capaz de atender de fato os interesses públicos. E, por outro lado, se ela, do modo como é utilizada pelos poderes hoje, favorece o atendimento de interesses privados e de grupos que detêm o poder. Bem-vindos. Vou começar com o professor Roberto Romano, que veio de Campinas para nos brindar com a sua presença. Romano, como você vê a estrutura do Estado brasileiro e os seus efeitos na vida política do Brasil, na história e hoje? Olha, eu acho que é um permanente ensaio de república e de democracia, não raro fracassado. Nós não temos uma estrutura plenamente republicana, plenamente democrática. Isso espelha muito a estrutura da nossa sociedade, que é uma sociedade não democrática. E, com isso, você tem também um elemento histórico, né? É difícil falar durante muito tempo, mas o que nós temos é um Estado que surgiu da contra-revolução. Ele apareceu contra as revoluções democráticas modernas, né? Ele viveu e cresceu contra a revolução, basta pensar em ditaduras como Vargas e a ditadura civil-militar, que chamam de militar apenas, mas foi civil também, né? Você tem, então, uma estrutura de Estado que eu chamo sempre de um absolutismo anacrônico, né? Você não tem o princípio da isonomia realizado na plenitude, isto é, a igualdade de todos perante as oportunidades, as riquezas, etc. Basta pensar nos passivos que nós temos, a questão da reforma agrária, né, que até hoje caminha a passos de tartaruga, né? E todas as reformas que foram propostas
já no período populista, no período do João Goulart, que até hoje nós não temos, né? Então, efetivamente, eu acho que nós temos promessas, né, de democracia, promessas de república, mas a realização é muito falha. Leonel, como você vê essa questão? Vai na direção do Romano ou tem uma outra posição? Eu começaria, veja, pelo princípio, dizendo que o Estado brasileiro é uma associação política ou uma comunidade humana que exerce, com êxito, o monopólio da violência física dentro de um imenso território. Diria que esse Estado... Que é o meio princípio do Estado moderno, né? Sim, é um Estado... Robesiano, quase. Exatamente, ele é um Estado moderno que possui um regime político democrático, representativo. E possui, veja, uma forma de governo que é republicana e presidencialista. E, com isso, nós temos também, veja, um sistema partidário, que é pluripartidário exacerbado, na minha opinião, e um sistema eleitoral, que combina praticamente o voto majoritário com alguma coisa de voto distrital. Isso para começar. Para começar. Marcos, e aí? Eu acho que, bom, vou tentar fazer uma síntese, né, dos dois professores, como eles estão falando. Eu acredito que tem um problema histórico, sim, né, de formação do Estado brasileiro, no espírito, como falou o professor mesmo, né, de uma espécie de contra-revolução, né, soluções pelo alto, prevalência de um poder executivo ao longo do tempo, tá pelas soluções pelo alto sobre os outros poderes. Isso imprime uma marca nessas relações entre o executivo, o judiciário, o legislativo, né? Uma história de uma história política autoritária que se casa com realmente, acho que isso emerge da própria sociedade, das relações dessa sociedade. Vivemos numa cultura política autoritária, uma república que foi pouco republicana, e nesses últimos 20, 30 anos eu acho que a gente tem tentado melhorar um pouco, pegando até o link que o professor Leonel disse, né, mostrando essa estrutura do Estado brasileiro, que sempre foi moderna, mas que talvez peleja com o seu passado, né, porque se reitera desse moderno, sei lá, acho que para começar tá bom. Então, eu queria aproveitar esse primeiro panorama e trazer a questão, tal como falou o Romano, desse arremedo de construção de um Estado democrático no Brasil. Agora, a gente poderia dizer que, pelo menos na última experiência de tentativa democrática, na qual estamos, né, a gente já teve outros momentos de tentativa de democracia no Brasil, ela é muito recente, tem esse conjunto de mazelas, alguns dos quais vocês apontaram aqui, e eu queria que vocês pontuassem. Nessa estrutura, por exemplo, Leonel falou aqui de tem muitos partidos políticos, é pluripartidário, mas é excessivo, né? Excessivo, e isso talvez gere esse campo de fisiologismo ou de relação para fazer um governo de coalizão, como estamos vendo hoje, o tipo de relação absolutamente fragmentária, pouco programática, enfim, que se dá para exercer uma governabilidade no Brasil, ou pelo menos a pretexto de uma governabilidade. Gostaria que vocês falassem disso, quer dizer, ainda que tenhamos um Estado que, pelo menos do ponto de vista da democracia, tenha ainda se arremedado e não tenha conseguido se estruturar como tal, aonde estão os pontos centrais que precisariam ser desatados para que a gente pudesse avançar na construção de uma democracia de fato? Leonel. Eu acho que a democracia brasileira, veja, é uma democracia bastante boa, baseada numa Constituição que, na minha opinião, é a melhor Constituição que já houve na história do Brasil. E diria que o nó da questão é como se combina representatividade e governabilidade. Porque se você reduzir o número de partidos a 2, você terá pouca representatividade, mas terá muita governabilidade, com situação e oposição. Se você fragmenta o número de partidos, você aumenta a representatividade, ou seja, o leque de opiniões que permeia a sociedade civil, mas cria uma governabilidade mais difícil. E entre a governabilidade e a representatividade, eu ainda ficaria com a representatividade e viria técnicas e formas, entende, de garantir o mínimo de governabilidade. Como, por exemplo,
que técnicas que existem para a gente garantir uma governabilidade, digamos, proba, correta, né? Que não tenha, que não se faça como balcão de negócios, como a gente tem visto, assistido no Brasil nas últimas décadas, não é algo atual apenas, né? Parece que essa é uma prática, faz parte da cultura política do Brasil, usar o Estado como um balcão de negócios privados ou de grupos e tal. Eu diria como Rousseau que a democracia não é um governo de anjos. Mas precisa ser de quem demônios, quiser, professor Leonel. veja, um governo puro e duro deve procurar, veja, a República do Terror, do incorruptível Maximilien Robespierre, deve procurar a República Puritana, do Cromwell, Lorde Protetor da Inglaterra, ou deve procurar a República Islâmica do Irã, veja, fundada pelo Khomeini. Quem quiser a democracia vai ter que conviver com algum grau, que eu espero o mínimo, entende, de corrupção. Porque de governos puros e duros eu quero distância. Uhum. E diria mais o seguinte, que a nossa democracia é uma democracia representativa, uma democracia liberal. Há que aperfeiçoá-la, transformando, combinando essa democracia representativa com uma democracia participativa, abrindo canais de participação da sociedade civil, dos sindicatos, das associações, dos grêmios, dos próprios partidos. Romano, como você vê isso? Eu digo que sempre que se tratam de... Nós temos ensaios que não são continuados, né? O princípio básico de uma república democrática é a soberania popular, né? Se você tem esse princípio funcionando, você tem condição de corrigir rotas, etc. Mas o soberano popular também precisa aprender a governar. Então, veja, nós tivemos várias experiências no Brasil, sobretudo no Sul, de tentativa de introduzir pessoas da sociedade, sobretudo dos movimentos sociais, na gestão e no conhecimento da gestão pública. O orçamento participativo, por exemplo. É um exemplo. Eu acompanhei importante. bastante de perto, e eu estava cada vez mais entusiasmado, não é, com a percepção da complexidade da administração, da distribuição de recursos por parte daqueles movimentos. O que aconteceu com o orçamento participativo? Eu pergunto, né? Simplesmente está na geladeira. Uhum. Quando está na geladeira, né? Quer dizer, então, eu via no movimento participativo, no orçamento participativo, uma possibilidade, né, de você passar a ter uma vigilância. É 2% do orçamento apenas. Sim, 2%, mas é muito para quem não tinha nenhum trato, né, para quem a ninguém era dado satisfações de recursos. E uma experiência que poderia se potencializar e crescer, né? Mas, sobretudo, para alguém que estava acostumado à distribuição dos favores com recursos públicos. Esse é o ponto, né? Quando você tem o soberano reduzido à função de recebedor de favores, e infelizmente essa é a prática dominante no Brasil. A população, o soberano não, a população como recebedora de favores. Exato, do quer dizer, essa prática que vem de longa data, né, e que você, em todos os partidos, aí me perdoe a generalização, todos, né, utilizam recursos públicos para fazer parecer para o soberano que ele está sendo favorecido. O que quer dizer que está se decretando que ele não é soberano. Esse princípio de prestação de contas, eu acho que é fundamental, né? Então, aí você tem as consequências. No caso, por exemplo, dos partidos políticos. Repetindo as oligarquias nacionais, os nossos partidos políticos são oligárquicos. Existem dirigentes que são donos do partido há 40 anos. José Sarney é dono do PMDB do Maranhão, né? Antônio Carlos Magalhães era dono do PFL, né? Existem trabalhos, inclusive, sobre essa questão, né? Então, eles são donos dos partidos. Aí a questão da representatividade. Como que pode ser representativa uma instituição política cujos candidatos, programas, coalizões, etc., são determinados por meia dúzia? Sempre eu faço piada, né? Mas
O PSDB, por exemplo, é o partido que escolhe o presidente da República com 4 pessoas no Fazano. O problema é que se você pensa em termos um pouco mais macros, quase todos os partidos políticos brasileiros estão funcionando dessa maneira. Então, onde está a consulta ao eleitor de base? Onde está a consulta ao soberano? Tá certo? O soberano que é o povo, tá certo? Que é o cidadão, então, que é o eleitor. Eu concordo que, de fato, nós estamos caminhando, mas é preciso apressar um pouco o passo, né? Porque dessa estrutura que eu chamo de absolutismo anacrônico, você tem o absolutismo das empreiteiras, dos bancos, daqueles que se apropriam dos recursos públicos por intermédio de financiamento de campanha e tudo mais. Então, isso é uma coisa a ser pensada. Vamos discutir isso ainda. Marcos, eu... antes da gente ir para o primeiro intervalo. Tá, eu vou ser rápido novamente, porque acaba esgotando. Não, imagina, acaba esgotando as coisas. Não é que está, porque as coisas estão bem colocadas, né? Na verdade, eu concordo com o professor. Eu acho que essa Constituição talvez seja a melhor Constituição que já tivemos, né? Fruto de um momento carregado de ambiguidades, mas é a melhor Constituição que já tivemos. Se ela é uma Constituição democrática e se ela pressupõe articulações de mecanismo de democracia representativa com participativa, é porque se identifica que ao longo da história do Brasil, né, ou pelo menos da República Brasileira, sempre foi deficitária essa relação entre Estado e sociedade civil. Aliás, o Estado tendeu a sufocar, né, as manifestações mais populares da sociedade civil. Acho que isso é uma coisa que é a grande marca, né? Acho que a solução, se há que há alguma solução, não sei se isso é solução, mas é um caminho, é realmente articular cada vez mais os mecanismos da democracia representativa com a democracia participativa. O problema são as condições onde isso se acontece, onde isso se realiza, as condições históricas, as condições de uma cultura política autoritária, aonde, por exemplo, os conselhos de políticas públicas, que talvez seja assim como os orçamentos participativos, lembrado do professor, que era uma iniciativa de educação política fantástica, porque precisa de educação política, não tem como, precisa de educação política, né? Mas eles são manietados pelos executivos, por causa de uma longa tradição de toma lá da cá, de uma máquina que funciona dessa maneira, né? Mas eu não vejo outra solução que não fosse sempre aprimorando a democracia, ou melhor, aprimorando a transparência, o que só se consegue pela pressão de grupos que percebem que podem reclamar do Estado, você está entendendo? Que podem participar politicamente das decisões. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Talvez precise de reformas, realmente, né? Mas acho que a gente está no caminho certo. Nos últimos 30 anos tem melhorado. Ok, eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Espera aí.